Boa noite, meu nome é Cristine, sou lá do Jesus Redivivo. Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo, nós somos trabalhadores do centro, como a Cris falou. E a minha frase para hoje é uma frase do Espírito Emmanuel, que diz o seguinte: não ignorar as crises do mundo, entretanto reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida. Boa noite a todos. Eu sou o Evandro Malucati, também trabalhador do Jesus Redivivo. Fê? Boa noite a todos. Eu sou a Fernanda. Estou há um tempo distante do Jesus Redivivo, mas uma frequentadora virtual, por enquanto, né? E a frase que eu tenho aqui é do Livro dos Espíritos. Na verdade, ela é uma pergunta, uma questão 784, em que diz: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E a resposta: enganaste. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Olá, pessoal. Eu sou o Ney, esposo da marido da Fernanda. E estamos aqui fazendo um trabalho virtual. Fiquei há muito tempo aí no Jesus Redivivo e sinto a saudade imensa de todos. E também tem uma frase de Emmanuel: o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. Esse vídeo que a gente vai começar a fazer aqui é um estudo, né? Depois cada um vamos comentar, vão ter perguntas e cada um vai dar a sua posição, não é isso, Marcelo, Evandro, Fernanda? Cada um vai dar a sua posição. Então, o que a gente quer de todos que estão nos ouvindo, nos vendo, é que curta a nossa publicação, siga a gente no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube, tá bom? Então inscreva e também tem um sininho, tem aquele sininho que fica aqui no cantinho, aqui assim, ó, clica nele que você vai receber mensagem, assim que um vídeo for postado, você vai receber a mensagem, tá bem? Então vamos começar com o tema, né, Marcelo? Qual vai ser o tema que a gente vai falar hoje? Então, Ney, nós, em virtude aí da quarentena, do isolamento que nós estamos vivendo, a gente optou hoje por trazer um tema para os nossos amigos, né, que trate realmente da visão espírita aí a respeito dessa situação atual e também da transição planetária, do chamado final dos tempos, né? A gente gostaria de explorar essa questão aí com os nossos amigos, que sempre traz bastante assunto de reflexão aí, né? Tem uma pergunta aqui, já que a gente já pode começar o estudo. No Novo Testamento, Jesus fala sobre o fim dos tempos. Como o Espiritismo vê esse tema? E existe uma data prevista para isso? Porque Chico falou de uma data limite, né? E a maioria das pessoas que acreditam na Bíblia também acha que vai ter um fim. O que o Espiritismo fala a respeito disso? Eu acredito num tempo, não um relógio terráqueo, né, que conta por ano, por horas e por minutos, mas um tempo bem maior, como um relógio regido pelos astros, né? Há as conjunções astrais que favorecem ou desfavorecem certos acontecimentos. E o planeta Terra é fadado à evolução, né? Todos sabemos que todos têm um tempo para evoluir. E é chegada a um tempo do planeta evoluir, passar de uma fase para outra. E nesse tempo é uma era, né, de transição, não é um dia de transição. Chegamos um dia tal, seremos felizes, um mundo sem problemas. Não, é uma era de transição, e toda transição é muito cheia de perturbações.
Eu penso que a transição planetária, que é um momento que a gente não tem como medir, assim como o Evandro falou, não tem uma data certeira, até porque nós que aqui estamos, de uma certa forma, falando a nível global, né? Falando a nível de inconsciente coletivo, a gente tem em nossas mãos maneiras de poder transformar as coisas de uma determinada forma ou de outra. A gente poderia, na pior hipótese, estourar uma guerra nuclear ou uma guerra biológica, e na melhor hipótese a gente já poderia começar a ter coisas tão boas que a gente conseguiria mudar o planeta. Ou seja, então não tem uma data específica para isso. Agora, eu penso também que a transição planetária, a gente pode ver ela sobre dois aspectos, tanto o aspecto individual quanto o aspecto coletivo. O aspecto individual, para mim, a transição planetária começa dentro de você, com a nossa reforma íntima. A gente vai se melhorando e se purificando à medida dos ensinamentos que a gente vai absorvendo e da forma como a gente trata a vida ou as questões que nos cercam, né? E a forma em torno de inconsciente coletivo globalizado, talvez, é algo que a gente já esteja vivendo. Esse Covid-19, de alguma certa forma, é uma experiência que veio para nós no planeta Terra para dar uma chacoalhada na gente e a gente começar a pensar o que a gente pode fazer a título de melhorar a população como um todo, mas como eu havia dito, eu acho que a gente tem que começar conosco primeiro. Eu penso a mesma linha da Fernanda, né? Eu tenho comigo que a mudança começa primeiro em cada um de nós, né? E que com isso, a gente melhorando o nosso interior, ao nosso redor também vai acontecendo essas melhorias. Coletivamente, com certeza, mesmo que a gente já tenha as nossas lutas internas, a gente também tem um coletivo, a gente está num planeta, então a gente também faz parte disso, né? A gente tem uma responsabilidade também em relação às nossas atitudes, junto às pessoas, junto aos outros irmãos de humanidade, né? Então, eu acho que é uma transição que, no final, todos nós vamos ter que passar coletivamente, individualmente, que também penso que não há uma data, mas que isso vai tendo um processo de melhoria, de dificuldade, é como um dia atrás do outro, viver um dia por vez, esperando sempre o melhor, né? Nunca desistir pelas dificuldades que se aparecem diante da gente. Assim, gente, eu concordo com vocês. Aquilo que a gente tem ouvido e prestado atenção aí no nosso movimento, as pessoas com um gabarito maior aí para explanar a respeito do tema, é lógico que desde que Jesus proferiu o chamado sermão profético, né, conforme consta lá nos evangelhos, em que ele fala dos sinais dos tempos, as pessoas especulam muito a respeito desse chamado final de uma época, que na verdade é o fim de um ciclo, como o Evandro bem falou, a Fernanda, a Cristina, é um fim de um ciclo, né? Nós podemos pensar nesse fim de ciclo não como uma data em que a gente vá dormir de uma forma e despertemos de outra. Não faz sentido, isso é totalmente anti a lei natural que nos rege a vida. Então, é um ciclo que está se processando, né? E que nós vamos observando os sinais, como Jesus muito bem nos deixou informado lá atrás, né? Os sinais acontecem, mas todos parte de um processo, né? Muitos companheiros nossos estabelecem prazo para isso, a gente respeita todas essas informações, mas pelo que a gente observa, e aí vai o que a Fernanda apresentou no pensamento dela, é muito importante que as pessoas entendam que nós temos livre-arbítrio, né? A nossa atuação, ela pode melhorar muito a situação ou pode também piorá-la, né? Isso não quer, por isso que esses prazos assim muito fixos, a gente fica sempre com o pé atrás, né? Jesus vai dizer que nem o filho nem os anjos sabem daquela data, só o Pai. Por quê? Justamente por conta dessas variáveis. As pessoas podem apressar as coisas ou podem retardar. Agora, uma coisa é inevitável, aí o pensamento do Evandro com relação a esse relógio do tempo. A Terra precisa progredir.
Isso é inevitável. A Terra sairá da condição de planeta de expiação e provas e passará à condição de planeta de regeneração. Todos nós veremos isso, ou encarnados ou desencarnados. Isso é inevitável. Não há como nós mudarmos, porque Allan Kardec estuda a lei da destruição. Então, é preciso que haja destruição para que surja a renovação. Isso nós não temos como escapar. Então, a Terra mesmo... Então, justamente você falou um ponto interessante, porque na Bíblia a gente tem algumas passagens, como o dilúvio, que veio uma destruição. Na Sodoma e Gomorra, aquilo que estavam vivendo também teve uma destruição, né? E também teve a peste negra, não é isso? Peste negra, né? Também teve a gripe espanhola, que foi há 100 anos aí, não é isso? Isso. Então, do que se trata, de repente, esse Covid-19? Seria um castigo? Seria uma aprovação? O que seria, então, de repente, esse chamado de tantas pessoas que estão indo assim, um desencarne coletivo? Não seria isso? Ou estou enganado? As pessoas podem dizer, é castigo de Deus, né? A Bíblia fala muito em castigo, essas coisas. Inclusive, só para você não perder o raciocínio. Inclusive, eu vi numa matéria, Marcelo, Fernanda, Cris, que estavam falando que isso é castigo de Deus, porque no carnaval colocaram o Cristo lá e tiraram, e outros, uns GLBT, eu não sei bem a sigla agora, me desculpem, mas falaram que um refrão, Jesus é travesti, Jesus é travesti. E muitos estão falando que isso está acontecendo é um castigo divino. Não é castigo, né? Deus não castiga. Deus cria as leis e elas se cumprem, né? Nós criamos, eu estava explicando isso no meu outro vídeo, nós criamos, ao pensar, imantamos o planeta, o mundo, as pessoas inteiras imantam o planeta com seu pensar, né? Porque o pensamento tem forma e tem peso, tem tudo no espaço. Então, se nós estamos pensando coisas boas, o planeta seria um planeta iluminado, um planeta agradável, né? É fácil a gente fazer uma comparação quando a gente chega num lugar bom, onde as pessoas são boas, ou têm bons pensamentos, querem apenas ajudar, você fala, nossa, entrei aqui eu sinto paz, eu me sinto bem. O planeta seria assim. Mas, como não é a grande maioria das pessoas pensar bem, pensar em ser honesto, em ajudar, o planeta vive mergulhado em formas, pensamentos negativos. E isso gera perturbação e gera doenças, pode arrastar realmente o mundo para uma guerra nuclear, né? Ação e reação? É uma ação e reação, justamente. Então, isso vai estourar sempre, esses pensamentos ruins ficam aqui, vai se acumulando. É como as nuvens negras que uma hora vai estourar a tempestade, né? E dessa vez estourou numa pandemia, né? E todos nós somos do planeta, estamos mergulhados nisso. Então, todos nós temos, como se diz, temos um karma com o planeta, né? Nós demos a nossa contribuição para que o planeta também estivesse assim. Então, estamos mergulhados nisso e estamos ligados à lei do planeta também. Um planeta de expiação e provas, nós estamos ligados a essa lei. O único que reencarnou não, que nasceu, né? Ele não reencarnou aqui, que não precisava, ele conseguia anular essa lei pela sua vibração, era Jesus, né? Ele não ficou doente, ele tinha os traços perfeitos, inclusive para ele encarnar na Terra, demorou 4.000 anos, para ele abaixar o seu padrão vibratório. Então foi escolhido a melhor genética aqui na Terra para conseguir abrigar o espírito de Jesus. Então, era uma pessoa maravilhosa, linda, em aspecto físico também. E ele não tinha doenças. Não relata em nenhuma Bíblia, Jesus adoeceu, Jesus teve gripe, Jesus pegou uma peste, Jesus ficou doente, nada.
ele não precisava, ele anulava todo a vibração negativa do planeta, né, com seu amor. Então ele falava, né, mente sã, corpo são. Essa frase do mente sã, corpo são, é lógico que Jesus, Kardec vai, com muita sabedoria, dizer que Sócrates e Platão foram os precursores, né, do cristianismo e da doutrina espírita. E ele informa que esses baluartes aí da espiritualidade, eles foram abrindo o caminho para que houvesse o terreno, né, foram mexendo com o terreno, cuidando do terreno, para que viesse um dia a mensagem do Evangelho. Então, essa frase, da mente sã, corpo são, ela não foi dita especificamente por Jesus, mas tem um poeta, né, que se chama Juvenal, inclusive, que disse essa frase, mas se encaixa perfeitamente a tudo aquilo que Jesus ensinou e nos negou, que a partir do momento que a gente fizer essa mudança íntima, todo o nosso mundo exterior vai refletir a paz e o bem-estar que a gente tiver, né? Só para constar aí, Evandro, para os nossos amigos também que estão nos escutando, né? Sim, obrigado pela informação, Marcelo. É isso mesmo, mas voltando ao raciocínio da pandemia, nós estamos mergulhados nesse fluido, né? Nós geramos esse fluido negativo, então nós podemos sim adoecer, todos nós. Claro que Deus também tem suas leis, nada acontece por acaso, né? Nós temos que ter fé e confiança. Se acontecer, está sobre a lei de Deus, sobre a égide dele. Não acontece nada se não for a vontade dele. Infelizmente, creio que muitos vão sofrer, né, a perda de alguém, ou vão ficar doentes, mas é o estado do planeta, né? E nós fazemos parte desse planeta. Um ponto que você passou a respeito da Bíblia, que fala sobre a destruição, na verdade a gente ouve, e talvez por muitos séculos a gente teve incutido isso pelos ensinamentos que a gente teve nas religiões que a gente passou nas nossas encarnações, de que o mundo ia acabar, né? Na verdade, o planeta Terra, a gente sabe, tem os seus dias contados, mas para daqui bilhões de anos, isso cientificamente se falando, mas eu penso que o mundo acabar do jeito que é colocado na Bíblia ou em algum outro livro mais ou menos relacionado a isso que o Chico psicografou, não é o mundo em si. O que vai acabar, na verdade, que vai ter que acabar é as pessoas da forma como a gente está hoje, como a gente é hoje, como a gente age hoje, né? Então, quando eu penso em transição planetária, em destruição de mundo, eu penso em destruição do nosso egoísmo, destruição de todos os nossos defeitos que a gente carrega aí por tantos milênios e que a gente vai, com o tempo e com o burilamento que Jesus nos deixa, né? Que a gente vai melhorando isso, passando por isso. Talvez essa doença, como muitas outras tiveram, é um ponto de partida para a gente começar a pensar, a se interiorizar e a pensar dentro de nós o que está errado e o que a gente pode mudar. Eu penso que qualquer coisa que a gente passe na vida, ainda que seja muito ruim, que a gente não consiga entender no primeiro momento, a gente tem que tirar as coisas boas daquela situação. Como o Evandro disse, muitas pessoas vão sofrer, talvez a gente terá, inclusive dentro da nossa família, porque do jeito que as coisas estão, realmente está meio complicado, mas acho que a gente tem que tirar as coisas positivas de tudo isso. É difícil quando a gente faz isso a nível pessoal, né? A nível individual. Agora, quando a gente lança isso para uma coisa maior, categoriza isso, ou a gente coloca isso num plano maior, a gente para de ver o micro e começa a ver o macro, eu acho que talvez a gente consiga pensar um pouco melhor que do jeito que está hoje não pode ficar, mas o que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu acho que essa é uma questão importante. O Marcelo fez uma palestra, que quem quiser ver aí é bastante legal, bastante interessante, que está em nosso canal, falando sobre karma. Essa questão é uma questão sempre muito delicada da gente conversar, porque, assim, nós temos aprendido com o Espiritismo, e você fez a referência aí da lei de ação e reação,
que as situações que acontecem com a gente no presente, elas, em grande parte, elas estão ligadas a questões do passado. Tanto situações... Desculpa meu cachorro aí, tá, gente? Não, sem problema, sem problema. Quando nós vivemos uma situação como essa, que existe o chamado resgate coletivo ou desencarne coletivo, a gente tem que tomar um cuidado. Eu lembro que no livro Ação e Reação tem um capítulo que trata exclusivamente desse tema, chama resgates coletivos. Veja só que interessante, Ney e amigos. Quando a Luísa está numa determinada localização lá no mundo espiritual, quando acontece um acidente aéreo, e eles são notificados naquela região do mundo espiritual a ocorrência desse acidente e que eles precisavam prestar um socorro. Então, lá tem um instrutor, que é quem coordena lá as atividades daquele local, que se chama Druso. Então, ele já vai apressando recursos para ir socorrer aquelas pessoas que haviam desencarnado de uma forma tão violenta. O André Luiz, ele se oferece para ir junto. Ele e o amigo dele, o Hilário. Nós podemos ir também auxiliar. E o instrutor é até bastante curioso, ele fala, não, eu não vou permitir que você vá, porque eu sei que você está preparando material para mandar para os nossos irmãos encarnados, e nós não queremos criar imagens negativas na cabeça das pessoas. Então, a gente tem que falar da misericórdia divina e tal. E depois ele vai falar especificamente do acidente, e ele explica que se fôssemos levantar as fichas kármicas das pessoas, você iria encontrar um monte de situações que as pessoas se envolveram no passado e que, teoricamente, vejam só, teoricamente justificariam elas desencarnarem de uma forma tão violenta. Né? Então, situações que as pessoas se envolveram e que acabaram por permitir a mancha na consciência que precisava ser reparada, reabilitada. Então, o Druso fala, é melhor que nós não entremos neste assunto, mas que a gente mostre para as pessoas, e é importante a gente ressaltar esse ponto que a Fernanda levantou muito bem, que nós temos nas mãos a condição de modificar o próprio destino. Porque se a pessoa adota certas posturas na vida dela, ela vai anulando muitas vezes o tal do karma. O Evandro colocou do pensamento aí, que a gente cria pensamento negativo. Ora, uma oportunidade como essa do Covid, é hora da gente pensar também que tipo de ideia nós estamos mandando para o universo, como se diz por aí brincando. Então a gente pode reparar, as pessoas que estão perdendo a existência por conta da gripe, e são muitas pessoas que estão hoje, infelizmente, localizadas mais propriamente na Europa, mas aí nos Estados Unidos também os casos estão aumentando, no Brasil nós estamos nessa expectativa. É lógico que Deus não permitiria que as pessoas partissem numa situação como essa se não houvesse uma necessidade clara de evolução. Agora, quer dizer que essas pessoas são todos espíritos pecadores? Não, nós, como o Evandro falou, nós todos fazemos parte desse karma do planeta. Então, muitas vezes, a pessoa desencarnando dessa forma, ela se prepara para uma futura existência no mundo novo que nós estamos todos aguardando. Ela não está condenada. Né? É a reparação do momento que, às vezes, vai libertá-la de questões que ela traz na consciência de muito tempo atrás. Então, pede até para desencarnar nessa ou naquela situação, assim como é do Covid, podia ser um acidente, podia ser uma queda do avião, podia ser um terremoto, podia ser uma enchente, como às vezes tem no Brasil. Enfim, o fato em si, ele não tem grande significância. A questão é que o espírito ali encarnado precisa reparar algo que ele traz no coração. E reparando, ele abre um leque de alternativas novas para viver nesse mundo regenerado que a gente pretende viver, né? Eu também, eu lembro de muitas reuniões que a gente participou, né? Que a nossa querida Isabel sempre comentou que às vezes também a gente cria o nosso karma, né? Mais ou menos o que o Marcelo já explicou. E o que o Evandro também já falou em relação à criação dos nossos pensamentos, né? Que a gente acaba, às vezes, vibrando coisas muito para baixo, muito sem esperança, pelas dificuldades que nos aparecem na vida. Então, a gente acaba também se envolvendo numa energia que, de repente, não era nem para o momento da gente estar passando, né? Ou com tanta intensidade como a gente sabe que tem muitas pessoas que vão passar
ou não, né? Mas eu acho que acredito muito nisso também, que a gente acaba, como todo mundo já falou bem aí, né? A gente acaba participando por estarmos aqui também, por motivo ou por outro, nós também temos que crescer. Então, a gente também vai ter essa configuração de passar e melhorar, né? Mas que a gente não se desespere por isso também, né? Porque eu tenho observado pelas pessoas que também elas se fixam muito nisso. Vamos tentar lembrar também quando as pessoas estavam, né, no tempo do cristianismo, que elas eram colocadas, né, naquelas com leões, né, para ser comido, tudo. Eles acreditavam, eles entregavam a vida deles, né, para Deus. Então eu acho que é o momento da gente confiar, da gente ter fé, da gente acreditar que Deus faz a operação dele, né, a melhoria, a todas as coisas que melhoram, porque ele é pai, ele não vai querer o mal dos filhos dele. Então, toda essa perturbação que a gente passa, muitas vezes nós mesmos acabamos nos trazendo essa perturbação para a nossa mente. Então, que a gente aquiete o nosso coração. Eu penso que a gente tem que pensar mais positivo, não ficar perdido também numa coisa meia transcendental. Não é isso. A gente tem que ter o pé no chão, mas não podemos nos desesperar. É o que eu penso. Eu acho que indo de encontro do que o Marcelo e a Cris falou, a gente tem que ter em consideração só um dado histórico. Na gripe espanhola, a gente perdeu o Eurípides Barçanufo e a Anália Franco, né? Com certeza perdemos outros nomes de grande vulto na parte de caridade, que a Anália Franco fez muito, e Eurípides Barçanufo dispensa comentários, né? Mas, em relação ao medo que a Cris estava falando, a gente acho que não pode perder de vista nunca que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele tem a sabedoria infinita, então ele jamais ia deixar que os seus filhos passassem por algo que não fosse necessário. A gente às vezes não compreende as coisas que acontecem com a gente. Eu já disse isso. No primeiro momento a gente não entende, mas depois, quando a gente começa a ligar as teias, as coisas, a gente fala, nossa, realmente aquilo foi pro meu bem, né? E ele, como um pai amoroso, e nós, a maioria de nós aqui que somos pais, a gente sabe que às vezes a gente tem que dar uma corrigenda no filho, que ele não vai entender, mas que depois ele vai até agradecer, né? Obrigado por você ter feito isso comigo naquela época, naquela data, porque a gente ainda não tem discernimento necessário. A gente, enquanto humanidade, a gente está, acho que na nossa adolescência, né? Partindo para a nossa maturidade emocional e moral. Então, eu acredito que a gente possa realmente acreditar e ter coragem e ter fé. Afinal de contas, Jesus, que é o nosso governador espiritual do nosso orbe, ele que controla, que veio aqui, que deixou todas as lições que ele deixou com a gente, mais do que tudo, ele sabe também, como irmãos que todos somos, né? Que às vezes a gente precisa dar uma chacoalhada na vida aí para a gente poder seguir em frente, né? É isso aí. Falar uma Evandro, quer falar coisa? coisa? Vamos lá. Nós estamos acostumados com as leis das terras, né? Ser julgado por aquele erro e condenado por aquele erro e pronto. Né? Que, na verdade, o que muita gente pergunta é justamente isso, Evandro. Muita gente pergunta no Facebook, muita gente pergunta no Instagram, fazem perguntas justamente essas, porque as pessoas ficam presas, né? Tá acontecendo isso comigo porque eu fiz isso, isso e isso. Isso é coisa de Deus. Né? Foi Deus que... Não é bem por aí. A lei dos homens, ela é falha, né? Apesar de estar tentando caminhar para uma justiça realmente, mas ela é muito falha ainda. Mas a lei de Deus, ela é justíssima, justa em todos os seus aspectos. Porque quando a gente vê um erro de uma pessoa, facilmente a gente já critica, aponta, julga e condena, né? Pelo aquilo que a gente viu. Simplesmente. Só que Deus, ele viu também
Só que ele analisou toda a vida da pessoa, o que ela estava pensando, o porquê de tudo, aquele contexto. Ela leva em consideração tudo que a lei humana não leva em consideração, Deus leva. Até mesmo a intenção, principalmente a intenção, né? Então, quando a gente quer colocar tudo no mesmo balaio de gato que a gente fala, né? Então, quando a gente erra assim, a gente vai morrer assim. Ou quando a gente erra assim, a gente vai sofrer assim. Não, né? Deus, ele analisa até o presente momento. Tem uma passagem do Chico, eu não vou citar nomes, né? Mas para exemplificar. Um amigo do Chico, certa vez foi lá em Uberaba e falou: Chico, descobriram um câncer em mim, né? Vou contar assim por cima. O Chico falou: se você continuar trabalhando para Jesus, você não vai sofrer. Então, tudo bem. Ele é um trabalhador de Jesus, né? Ele gostava muito das coisas da caridade, de seguir o Evangelho. E, de repente, passando algum tempo, chega uma notícia que esse rapaz vem a infartar. Teve uma morte fulminante no infarto. Então, o que é o desencarne, né? O que é trabalhar para Deus? Aí a gente fala: nossa, se a gente trabalhasse para Deus, Deus nos livra da morte. Mas espera aí. A gente está aqui na Terra com a visão da Terra. Na verdade, a gente é de lá. Então, na verdade, ele não sofreu. Ele não sofreu toda aquela angústia do câncer, do tratamento, né? Foi uma abreviação. Então, pela visão de Deus e pelos espíritos que estão de lá, o recebeu com todo carinho. Não sofreu. Entendeu? Bacana, acho que foi tudo bem esclarecedor, né? E eu acho que a gente já pode encerrar, né? Acho que o nosso tempo já... Tem mais algum comentário? Não, da minha parte, tranquilo, viu, Ney? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Então, Tá bom, tudo bem. Então tá bom. Acho que a gente já pode encerrar, porque o nosso tempo já está estourado. Foi bom, né? Foi É bom? gostoso. Foi gostoso, foi bacana. Espero que o pessoal tenha gostado. Então, o pessoal também pode fazer o comentário, né? Pode fazer o comentário aí abaixo aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, para ver também que a gente pode melhorar, né? Claro. Então isso aqui é novo para a gente, né? Porque a gente sente muita falta de um bom estudo, né? Porque a gente está muito fora, a gente está fora do Brasil, né? E também vocês, imagino vocês que estão do lado da casa espírita e não podem ir por causa dessa pandemia, né? Na verdade, quer dizer, é difícil para todo mundo, né? Então isso acaba nos unindo mais, né? E também as pessoas que estão vendo a gente, né? Pode mandar dúvidas, perguntas, que isso aqui a gente vai, inclusive a pergunta que a pessoa fizer pode ser o tema do nosso estudo. Exatamente. Pode ser ou não? Muito bom. Pode É ser. isso Né? aí. Então tá ok. Então, Ney, a gente vai aproveitar aí, agradecer novamente, né, a todos os nossos amigos que estão dando uma força para nós nessa nossa iniciativa de podermos conversar aí através da internet, dos nossos canais, sempre ressaltando aí para o pessoal curtir, compartilhar o nosso material, fazer as suas críticas, como o Ney falou, fazer seus comentários, as suas perguntas, que a gente fica muito feliz de estar movimentando as pessoas aí através da internet, tá bom? E conversei com o Ney esses dias, a gente queria realmente, embora à distância, né, aproveitarmos aí esse instante, por que não, para a gente juntar o nosso pensamento em oração, né? Eu acho que é uma oportunidade boa. É lógico que, como nós comentamos, as pessoas estão em pânico também por toda a situação, mas, como disse a Cris, a Fernanda, o Evandro, a gente precisa aproveitar essas horas, quem sabe, para até iniciar, desenvolver um pouco mais a espiritualidade, a religiosidade, né? Então, nós queremos convidar vocês aí que estão nos ouvindo, nos seus lares, aí muitas vezes no isolamento aí da quarentena, que vocês pudessem nos acompanhar na oração, buscando a Jesus da forma que vocês o sentem, o percebem, não é? Como aquele amigo invisível da criatura, né, o enviado de Deus para a nossa vida, e procurar se olhar para esse pequeno universo que é a sua casa, né,
onde você convive com pessoas queridas, onde muitas vezes existem alguns desacertos, alguns conflitos, mas tudo muito natural de todos nós que estamos aí na Terra, né? E olhasse para o seu lar, para entender o seu lar, como realmente o nosso Evandro falou, tem que ser um lugar de bênção, né? Tem que ser um espaço em que a gente se sinta pleno, em paz, e buscando dentro de casa aquele repouso, né? Aquele pouso seguro, melhor dizendo. A gente volta e se sente em paz. Então, o seu lar pode ser um lugar de paz. E para isso é preciso abrir a porta para que Jesus entre. Então, Jesus, ele nos atende através da prece. Nós vamos dizer assim: Senhor Jesus, que o teu amor, mestre querido, que nos sustenta a vida, que nos dá força para nós seguirmos adiante, possa, mestre, penetrar nos lares de todas as pessoas queridas que oramos e escutam. Ampara-nos, Senhor, a saúde física e mental. Permita, Jesus, que os nossos entes queridos possam ser amparados também pela tua misericórdia, tanto aqueles que estão conosco na terra, como aqueles que já vivem no mundo espiritual. Afasta de nossa vida o mal, Senhor. Venha de espíritos encarnados ou desencarnados, mas nós te pedimos também misericórdia em favor de todos eles. Ampara o nosso trabalho do pão de cada dia, a nossa vida em sociedade, os nossos projetos de progresso e prosperidade. Enfim, Senhor, que esta prece, feita em teu nome, com toda humildade, possa chegar ao coração dos nossos irmãos. Porque nós recordamos, Senhor, a prece dos amigos franciscanos, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, quando eles dizem: louvado seja, Senhor, pela mensagem de paz, que a tua bênção nos traz ante a fé que nos conduz, diante das provas do mundo, quando a dor nos desconforte pela vida e pela morte. Louvado seja Jesus. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Que assim seja. Queremos pedir desculpa para os internautas aí, que o áudio saiu um pouquinho ruim do Marcelo, mas a gente não podia cortar, porque é uma prece, a gente não pode cortar, não é verdade? Então, mas dá para ouvir, e esperamos que todos estejam ligados com a gente, que possa estar novamente no nosso estudo. A gente vai marcar para a próxima quinta-feira estarmos juntos novamente. Quinta-feira, é isso? Se eu não estiver de plantão. Eu estarei de plantão amanhã. Bom, não. Na outra quinta-feira. Na semana que vem. Semana que vem, em algum dia. A gente se vê. A gente vai anunciar no Facebook, no Instagram, os dias que estaremos aí quase ao vivo, né? Quase simultâneo. Tá bom? Então, obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, mais uma vez. Isso ajuda muito ao centro. E, principalmente, não sei se vocês concordam comigo, não deixa de ser uma caridade e uma divulgação. Não é verdade? É isso aí. Está divulgando. Não é verdade? Então é isso, gente. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, pessoal. Um beijo a todos. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço.